Agora a gente vai voltar a falar sobre a noradrenalina, tá? Para que serve essa noradrenalina? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a indicação, vamos falar um pouquinho, logicamente, do mecanismo de ação e vamos, logicamente, falar um pouquinho de efeito, tá? Essa parte de beta 1, beta 2, isso daqui, como eu já falei, a gente deixa de lado, tá? Então, ela, logicamente, a indicação, logicamente, de noradrenalina, ela é catecolaminas, tá? Que, logicamente, utiliza, logicamente, na hipertensão grave, tá? Então, a minha catecolamina, que é indicado, logicamente, quando a minha pressão ela está muito grave, só para resumir, ela é, logicamente, a mesma coisa da adrenalina, que é um vasopressor, tá? Esse vasopressor, logicamente, ele vai aumentar, logicamente, a minha pressão arterial sistólica e diastólica, tá? Vai ajudar também a aumentar os tônus musculares, tá? Então, vamos fortalecer aqui, tá? O que que acontece? Adrenalina e noradrenalina, a nora vocês sabem que a gente dá uma vez só, né? A adrenalina a gente dá mais. É uma medicação também que vai pro pique, tá? Bomba de difusão. E o que que acontece aqui? Como era um vaso, tá? É um vasopressor, então ela vai logicamente pegando os vasos, tá? Contraindo e vai logicamente ir diretamente para o coração, para que toda a questão sanguínea vá para as extremidades e vai chegando logicamente e aumentando a pressão, tá? Então é isso que ela faz. Então, efeitos colaterais, tá? Então pode provocar uma lesão, isquemia, tá? Devido logicamente a ação, tá? Então eu tenho aqui uma vasoconstritora, tá? Então pode acontecer isso, tá? Então eu tenho uma isquemia aqui que é uma ação e tenho logicamente um vasoconstritora, tá? Que logicamente pode acontecer uma necrose na pele. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece tanto na nora e tanto na adrenalina. Por quê? Apesar da gente falar que ela vai em bique, em pompa de difusão, às vezes a gente dá embolo diretamente, tá? Na corrente sanguínea do meu paciente, e a gente coloca o soro. Então a gente dá a noradrenalina e a adrenalina diretamente, tá, na veia do meu paciente, coloca o soro para correr rápido e a gente precisa levar o membro que foi logicamente ou direito ou esquerdo, tá, superior, que é onde foi dada a medicação, senão vai causar necrose na pele do meu paciente, e a noradrenalina e adrenalina provoca muito isso, tá? Então ele tem também, causa o efeito logicamente de uma hipertensão, angina, cefaleia e arritmia, tá? Que pode acontecer. Então, tudo isso pode acontecer, ó. Tá vendo? Uma angina, uma cefaleia e uma arritmia, tá? Diferente quando a gente falou sobre os efeitos colaterais também, ó, tá? Da adrenalina, olha só. Arritmia, dores cardíacas, cefaleia e tontura, que pode provocar. Esses são os efeitos colaterais, tá? Da adrenalina e noradrenalina. Se você perceber, quase a mesma coisa, tá vendo? Então a noradrenalina, por ele ser um vasopressor, tá? É o que a gente quer, que vai logicamente, ele pode me dar uma hipertensão, tá? Porque ele está logicamente com a PA diminuído, então ele pode subir tanto que vai me dar uma hipertensão, uma angina, cefaleia e arritmia, tá? Cuidados específicos, tá? Com a nora. Então, o uso de preferencial, logicamente, uma solução de glicose a 5%, tá? Utilização sempre de bomba de difusão contínua, tá? No acesso venoso central, tá? Manter o equipamento, logicamente, em fotossensível, tá? Controle e frequência, logicamente, da pressão arterial, tá? Isso é bem importante. E logicamente a PA invasiva, tá? Atenção, logicamente, exatamente deve logicamente infiltrar a agulha
tá? Na intradérmica em região afetada, que é logicamente uma solução salina, tá? Que é a questão do fetolamina, tá? Que ele é um beta, na verdade, da broquiator analgésico, tá? Para realizar o mais rápido possível, tá? Até 12 horas, tá? Isso acontece o quê? Isso acontece que quando, tá, a gente quer dar uma medicação para o meu paciente, que ele tenha mais rápido, a gente vai dar logicamente na hipodérmica, tá? Que é uma região logicamente afetada com uma solução salina de 10 a 15 ml com 5 a 10, tá, ml de fetolamina, tá, que vai bloquear logicamente os analgésicos, tá? Essa medicação aqui ela bloqueia o analgésico, tá? Atenção, tá? A gente tem aqui uma dose baixa, tá? E uma dose, logicamente, intermediária, tá? E uma dose alta, tá? E a gente vai falar de quê? Que a gente está falando de dose dopamina, tá? Então, a dopamina que está com logicamente, uma dose baixa de 5, tá? Na verdade, de 1 a 5 miligrama, tá? Então, o aumento do fluxo sanguíneo renal, tá? A dose, logicamente, intermediária de 5 a 15, que é aumento do fluxo sanguíneo, logicamente, renal e, logicamente, frequência cardíaca, tá? E dose alta, logicamente, vai fazer uma vasoconstrição, tá? E vai ter uma elevação da minha pressão arterial sistólica. Então, na verdade, a dose baixa vai aumentar, logicamente, o fluxo sanguíneo renal. A dose, logicamente, intermediária vai aumentar logicamente renal e logicamente cardíaca. E dose alta vai ter logicamente uma vasoconstrição e aumento logicamente da pressão arterial sistólica. Tá vendo que interessante? Tá, vamos lá. A dopamina, ela é o que? Tá? Ela também, tá? É um vasopressor, tá? Então acontece isso, ó. Ela é a mesma coisa da nora e da adrenalina, tá? Então o percurso químico, né, dela é para fazer isso. Então ela é um vasopressor, tá? Então o mecanismo de ação nos receptores, tá? Da questão do beta 1, beta 2, tá? Determina logicamente com a dose que vai ser logicamente dado para esse paciente. E o efeito que a dopamina faz quando a gente dá, tá? Aumento de náusea e vômitos, batimentos, tá? Uma taquicardia, dispneia e angina, tá? Esse batimento aqui etrópico, eu vou deixar para vocês saberem o que que é. Batimento etrópico, tá? A dopamina é logicamente uma solução padrão, tá? Um soro fisiológico de 0,9% de 200 ml de dopamina, tá? Que a gente pode dar para o meu paciente. Contraindicação, tá? Quando o meu paciente tiver logicamente uma taquiarritmia ventricular, de fibrilação ventricular, tá? Então é contraindicado, tá? E logicamente quando tá na feocromocitoma, tá? Que é logicamente um ataque cardíaco ventricular, tá? Quando o meu paciente ele tá tendo um ataque cardíaco ventricular ou uma fibrilação ventricular, a gente não dá isso. Lembra quando a gente fala assim, a gente dá um choque ou não dá um choque quando o paciente tá vê que é fibrilação ventricular, isso vocês aprenderam em urgência e emergência, não é? E logicamente TV, taque, tá vendo, ó? Taque, tá? Ventricular, taque ventricular, fibrilação ventricular, tá? Nessa parte a gente não dá,
tá? É contraindicação. Mas quando o meu paciente está na assistolia, a gente dá dopamina, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Cuidados de enfermagem. Pode ser diluída em soro, tá? Soro fisiológico ou soro glicosado, tá? Não necessita de proteção de luz, tá? A infusão, logicamente, pode ser em bomba de infusão, tá? Então, por isso. E, logicamente, é incompatível com a solução de alcalinas, tá? Com bicarbonato de sódio. Aí eu faço outra pergunta. Por quê? Tá? Eu vou deixar aqui. Por quê? Eu quero saber por quê. Tá bom?